Boa tarde a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos unidos nesse encontro onde estamos sendo amparados. Espiritualidade em nome de Jesus e também pela alegria de ter a condição de destacar a homeopatia como uma clínica, uma prática, um tratamento que na sua realidade cotidiana é capaz de integrar as necessidades espirituais dos seus pacientes. Então, esse é o objetivo, né, do nosso tema de hoje, é a partir dos fundamentos teóricos do Hahnemann, nós caminharmos juntos e chegarmos à consulta homeopática, caminharmos mais um pouco e chegarmos ao paciente da homeopatia e juntos construirmos esse entendimento do tratamento homeopático como elo integrador da espiritualidade nos cuidados à saúde, que, como veremos, uma saúde inclusive ampliada no ser humano, nos animais, nossos irmãos, e até nas plantas, com a agroecologia, que é a aplicação da homeopatia em plantas. Então, vamos iniciar a nossa apresentação de hoje, prestando uma homenagem singela a Cristiano Frederico Samuel Hahnemann, que há mais de 200 anos elaborou os princípios que fundamentam a homeopatia e que ainda hoje permanecem válidos, tanto para as pesquisas científicas realizadas em pleno século XXI, como na atuação dos homeopatas na sua prática profissional. Que a sua sabedoria e a sua incansável dedicação à homeopatia possa nos inspirar hoje e sempre. Rapidamente, para aqueles que não conhecem homeopatia, seus fundamentos teóricos. O princípio dos semelhantes, onde toda substância capaz de provocar o indivíduo sadio determinados sintomas mórbidos será capaz de curar o indivíduo doente que apresente um quadro semelhante. Esse princípio foi observado e testado experimentalmente por Hahnemann, em inúmeras pesquisas. Experimentação em pessoas sadias. Trata-se de um método investigativo que testa os efeitos das substâncias medicinais em indivíduos sadios, para efetivar a ação terapêutica segundo o princípio dos semelhantes. Então, veja, Hahnemann, além de identificar o princípio dos semelhantes, ele criou uma metodologia científica que fosse capaz de ser observada por um método rigoroso e, através dessa condição teórica, possibilitar a aplicação prática da homeopatia no cuidado à saúde das pessoas. Remédio individualizado, escolhido de acordo com as necessidades e com a totalidade dos sintomas da pessoa enferma. E, finalmente, o último fundamento teórico, doses mínimas. Os remédios homeopáticos têm uma farmacotécnica própria, que segue um procedimento padronizado
muito detalhado, inclusive em livros que para nós farmacêuticos se chamam farmacopeia, que seria a Bíblia farmacêutica, para que você possa manipular com segurança e com qualidade. Então, nós estamos amparados numa farmacopeia homeopática. E esse procedimento, que é metodologicamente padronizado, permite um processo de dinamização, onde a química vai se tornando mais sutil, mas o potencial energético medicamentoso vai, através dessas ultradiluições, como hoje nós chamamos, numa linguagem mais acadêmica e científica, possibilitando uma ação mais abrangente e completa. Então, vejam, doses mínimas, promovendo a reação defensiva dos mecanismos fisiológicos. E é assim que o medicamento homeopático promove a reação defensiva do corpo, conseguindo a recuperação da saúde e da cura. A homeopatia, ela tem uma abordagem vitalista da concepção saúde e doença. Os seres vivos têm uma força vital responsável pela manutenção da vida, distinta das propriedades físico-químicas do corpo. Em outras palavras, sem a presença da energia vital, o organismo vivo não é capaz de qualquer atividade, de qualquer sensação. Ele perde a capacidade de autoconservação, então nós vamos vivenciar uma condição incompatível com a vida, ocorrendo, então, a morte e a destruição do corpo físico daquele ser vivo. Dessa maneira, na concepção vitalista de saúde e de doença, é a força vital que mantém o equilíbrio orgânico, conserva a vida e a saúde e que dinamicamente promove a integração dos diferentes níveis de manifestação do ser humano: o físico, o emocional e o mental. Oi? Foi? Foi demais. Deu. Eu aprendo. Opa! É esse. É bom, a gente vai se adaptando. Muito bem. Então, como é que é a concepção homeopática da relação saúde e doença? A saúde é um estado de equilíbrio dinâmico, que abrange o ser humano como um todo, sua realidade física, mental, espiritual e a sua interação com o meio ambiente e social. Então, vejam, esse conceito já traz em si uma condição ampliada da percepção de saúde e de doença. Nós podemos perceber que é um conceito que agrega diferentes fatores, entre eles o componente espiritual da condição humana. Tratando-se de um conceito que transcende o modelo materialista, que por isso se chama reducionista. Porque, na realidade, nós somos muito mais do que um corpo biológico. Nessa direção, a homeopatia compreende o adoecer como um processo de desequilíbrio vital. A energia vital se desequilibra. Por quê? Porque existem fatores internos ao paciente, ou então fatores externos ao paciente, ou ambos, que vão, então, desequilibrar a energia vital.
E então, esse adoecer vai ser evidenciado por um conjunto de sintomas. Então, o processo de desequilíbrio da energia vital vai acionar em nós mecanismos fisiológicos de defesa, sobretudo nos sistemas imunológico e endócrino. Então, esses fatores que promovem o desequilíbrio dessa energia vital estão na origem do processo de adoecer. E que fatores são esses? Nós temos os fatores externos ao indivíduo e fatores internos ao indivíduo. Os fatores externos, nós podemos considerar desde os agentes patogênicos, que são aqueles que são mais priorizados, né? Nós morremos de medo, né, das epidemias. Mas não é só a epidemia do ponto de vista do agente patogênico. Nós temos fatores externos gravíssimos, como sobrecarga de trabalho, ou como você trabalhar de uma forma insana, pressionado, principalmente quem é da área da saúde, né, sabe do que eu estou falando. Isso gera um estresse, né, que te leva a um processo de adoecimento. A má alimentação, drogas químicas, né? Então, uma série de condições externas ao indivíduo, mas temos também os fatores internos. Que fatores internos são esses? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Então, que nós já verificamos aqui nesse nosso estudo, nessa nossa participação nesse congresso, a importância, né, do pensamento e do sentimento. Então, por que adoecemos? Porque ficamos, muitas vezes, aprisionados na mágoa. Ficamos completamente algemados pelo ódio. E aí geramos processos de adoecimento. Por isso, para o homeopata, é fundamental conhecer a pessoa do doente, as suas características emocionais, o seu sistema de crenças e valores, a sua postura diante da vida. Todas essas informações são significativas para que o médico homeopata possa construir o processo do tratamento terapêutico daquela pessoa que está vivenciando aquela experiência da enfermidade. Muito bem. Para Hahnemann, a saúde integral depende da relação entre a alma e o corpo. Então, quis trazer para vocês o texto do parágrafo 6 do Organon. Vamos às palavras de Hahnemann. O observador sem preconceitos nada percebe em qualquer doença individual, senão alterações do corpo e da alma, reconhecíveis exteriormente através dos sentidos, sinais mórbidos, acidentes, sintomas, isto é, desvios das anteriores condições de saúde do doente atual, que ele próprio sente, que as pessoas que o rodeiam percebem e que o médico nele observa. E mais além, no próprio Organon, Hahnemann acrescenta no parágrafo 120, pois somente a escolha acertada do medicamento pode restabelecer de maneira rápida e duradoura o maior dos bens da terra, a saúde do corpo e da alma. Por isso a homeopatia hoje está nesta interface fantástica de uma ciência que está ávida de fazer essa conexão energética, de superar, valorizando os ensinamentos do materialismo, mas achar outras portas que vão nos mostrar novos horizontes.
E é exatamente a integração da alma na saúde humana, que Hahnemann já considerava nos seus fundamentos teóricos. Opa. Isso. Isso aqui está difícil. Tá, é a próxima. Isso. Desculpem, fiquei de costas, mas estou me adaptando aqui. Muito bem. Então, nós vamos compreendendo que, para o médico homeopata, é necessário priorizar a interação mente-corpo. A relevância do psiquismo é algo crucial para que possamos entender a pessoa enferma na sua totalidade. Então, no parágrafo 210, Hahnemann nos explica: em todos os casos de doença que devem ser curados, o estado psíquico deve concorrer como um dos mais notáveis no conjunto característico dos sintomas, se quisermos tratar um quadro fidedigno da doença, a fim de, a partir daí, poder tratá-la homeopaticamente com êxito. Então, a ascendência do psiquismo sobre o orgânico, a importância dos pensamentos e sentimentos sobre os mecanismos fisiológicos. E mais, Hahnemann nos traz que essa interação corpo-mente é um processo dinâmico, em constante movimento, o que sugere que, se nós, muitas vezes, criamos doenças muito dolorosas, nós também trazemos a condição da recuperação e da cura. Então, veja, a interação mente-corpo, ela está tanto na origem da doença, como ela também é decisiva para o processo terapêutico, para a condição de recuperação da saúde do corpo e da alma. E assim nós vamos encontrar... Acho que eu vou pedir para ele. Tudo bem. Nós vamos encontrar, no parágrafo 9 do Organon, um ensinamento de uma clareza de Hahnemann da relação entre espiritualidade e homeopatia. No estado de saúde, a força vital imaterial que dinamicamente anima o corpo material organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins da existência. Então, nós somos seres espirituais, transitoriamente ocupando um corpo físico, que é mantido em equilíbrio dinamicamente e que serve de instrumento para que esse espírito imortal alcance a finalidade da sua existência, que é a sua evolução moral, os altos fins da existência. Então, existe um projeto para cada um de nós, seres humanos. E Hahnemann ainda nos traz mais esperança
na abordagem espiritualista da relação saúde-doença, do destino desse espírito imortal. Porque para Hahnemann, o processo de aprimoramento espiritual, ele continua após a experiência física, como ele claramente expõe neste trecho de uma carta escrita a Staff. Existe felicidade maior que a de fazer o bem? Mesmo depois que tivermos partido daqui, o único e infinito ser que promove a felicidade de todas as criaturas, irá mostrar-nos como nos aproximar de sua perfeição e santidade, através de atos de benevolência, assim ensinando como nos tornarmos mais semelhantes a Ele por toda a eternidade. Então, nós já estamos começando a entender que essa concepção homeopática da relação saúde-doença, ela está fundamentada nos princípios que estão iluminando a homeopatia na sua finalidade de terapêutica, que além de recuperar a saúde, também é capaz de nos indicar uma condição mais ampliada de significado para a saúde e de significado para a doença. E nós vamos encontrar em doenças crônicas como deve ser o cuidado ao paciente que se trata pela homeopatia. Com a grande escrupulosidade que deve ser demonstrada na restauração de uma vida humana ameaçada pela doença, o homeopata deve, mais do que em qualquer outra coisa, se quiser agir de modo digno de seu título, investigar primeiramente o estado total do paciente, a causa interna até onde possa ser recordada, e a causa da continuação do transtorno, seu modo de vida, a qualidade de sua mente, de seu espírito e de seu corpo, juntamente com todos os seus sintomas. Então, abordar as questões espirituais no cuidado ao paciente está inserido na perspectiva homeopática da relação saúde-doença, construída por Hahnemann e até hoje validada em todas as pesquisas que vão aprofundar este legado que Hahnemann nos deixou e que nós cada vez mais aprendemos com a sua sabedoria. Então, a necessidade espiritual do paciente já faz parte da consulta homeopática. A consulta homeopática vai integrar a ciência materialista, porque o homeopata ele vai usar todos os recursos da medicina convencional. Vai aproveitar todos os benefícios da biotecnologia, mas vai somar a esses benefícios os princípios trazidos por Hahnemann. Então, ela tem algumas características, entre elas, a importância de saber observar e ouvir. Porque para poder conhecer aquele ser humano que está sofrendo, que está em aflição, que muitas vezes está desesperado, é necessário que ele se sinta acolhido, que ele possa ser compreendido na sua condição humana. Então, é necessário ouvir.
E o médico homeopata valoriza essa experiência, porque é a maneira mais segura dele escolher o medicamento adequado. Porque o medicamento é individualizado. Então, se eu sou portadora de diabetes mellito, ou vamos pegar uma coisa mais simples ainda, né? Se eu estou com uma faringite momentânea, essa faringite vai ser tratada pelo homeopata de forma individualizada. Vai escolher medicamentos próprios para aquela faringite daquela pessoa que está vivenciando aquela condição. Outra característica da consulta médica é que se torna um espaço aberto ao diálogo. A intersubjetividade constitutiva da relação com o médico aproxima médico-paciente. Então, é possível construir uma empatia, uma conversa menos tensa. Porque se o paciente está tenso, o médico muitas vezes está também, porque ele quer ajudar. Então, existe uma expectativa de ambos os lados. Então, essa aproximação possibilita uma relação de empatia, de confiança, inclusive para a construção do projeto terapêutico. Porque o homeopata, ele incentiva uma postura mais ativa do paciente. O que isso quer dizer? Porque muitas vezes o paciente acha que é o profissional da saúde que vai resolver o problema dele. Ele não precisa fazer nada, só tomar um remédio. E não é assim que a homeopatia compreende o processo terapêutico. O paciente precisa assumir a responsabilidade que lhe cabe. Não é? Então, é um projeto terapêutico. E outra característica é o tempo disponível para a consulta, que para alcançar esses objetivos é necessário tempo. Então, a consulta homeopática, ela se caracteriza por ser mais longa que da medicina convencional. E também aí nós vamos encontrar, né, um espaço para construir, né, como hoje já vemos, de maneira bastante adiantada, a história espiritual do paciente. Porque a hierarquia do processo de adoecer, né, ainda está invertida na nossa sociedade materialista. Né? A gente ainda acha que o corpo adoece, né? E, na verdade, a hierarquia está na alma. E por isso que, muitas vezes, a doença transitória do corpo é o abençoado caminho de cura da alma. Então, me avisa quando pula, foi? Obrigada, assim eu não fico que nem... Muito bem. Eu quis trazer para vocês também o pensamento dos pacientes que se tratam pela homeopatia. Como eles entendem a saúde e a doença? Como eles compreendem os princípios da própria homeopatia? Isso foi algo que sempre me instigou, que na condição de farmacêutico homeopata, nós temos uma proximidade muito grande com o paciente. Né? É um trabalho de diálogo entre o farmacêutico, o médico e o paciente. Então, eu pude realizar... Foi? Não? Isso, pulou. Passou? Eu pude realizar
uma tese de mestrado em 2006, né, onde fui estudar as concepções, as crenças, valores e significados da homeopatia para esses pacientes, no intuito de compreender a influência dessas concepções na adesão ao tratamento. Que o processo de adesão ao tratamento, seja ele homeopático ou não, é uma questão de saúde pública. E nessa época eu fiz o meu mestrado no departamento de epidemiologia, mestrado e doutorado na epidemiologia da Escola Paulista de Medicina. Então, esse aspecto da adesão ao tratamento foi o que me abriu as portas, né, para eu poder estudar o paciente da homeopatia, que, como todos sabem, está incluído, né, como uma terapêutica que o SUS tem a obrigação de oferecer nas unidades básicas de saúde. Então, o resultado dessa pesquisa, né, nós pudemos observar que existe uma concordância, uma coerência entre a racionalidade homeopática e as concepções dos seus pacientes. Pude, posteriormente, em 2008, publicar um artigo científico na revista inglesa Homeopathy, e quero, de maneira muito carinhosa e respeitosa, porque vocês não imaginam o que eu aprendi com esses pacientes. Então, quero compartilhar com vocês 2 relatos que estão, essa revista, ela é indexada ao PubMed, e para todos aqueles, depois eu posso deixar meu e-mail, eu não sei se ela é acessível, e depois, enfim, o artigo completo, nós poderemos ver um acesso. Mas eu quero compartilhar com vocês esses 2 relatos. O primeiro, onde nós vamos verificar... Não, está para o lado. Isso. Muito bem. O primeiro, nós vamos ver a relação mente-corpo nessas concepções de adoecimento, como algo que vem da alma para o corpo. Então, olhem que interessante. Eu acho que elas adoecem primeiro emocionalmente. Eu acredito nisso. Alguma tristeza, alguma perda, algum sofrimento contido, que a pessoa não conseguiu superar. E aquilo fica acumulado, e uma hora vai se manifestar de alguma forma. Pressão alta, diabetes. Eu acho que está tudo relacionado, assim, muito com o emocional. Acho que tem que pesquisar isso daí. O que a pessoa está sentindo na alma e que vem sentindo há algum tempo. E também um outro relato, onde existe, né, uma associação positiva entre fé e tratamento. Não basta tomar remédio, é necessário acreditar. Eu acho... Não pulou. Foi? Isso. Eu acho que você tem que acreditar que vai ficar boa, que vai melhorar. Porque se você toma um remédio, mas você se mantém pessimista, você não se ajuda. Eu acho que você tendo assim um otimismo, uma fé, seja lá o que for, eu acho que você tem mais facilidade de reagir. Porque se você não tem fé, você se entrega. E eu acho que nós precisamos disso para poder reagir. Até os remédios devem fazer mais efeito quando você espera isso e acredita, né? Então, nós estamos vendo que os pacientes que aderem à homeopatia, eles, ao longo do processo terapêutico do tratamento homeopático, eles assimilam, né, os fundamentos da própria homeopatia.
e trazem isso para si, como uma condição importante de enfrentamento da doença. Porque é necessário que a gente compreenda que nós somos os principais responsáveis pela nossa condição de recuperação da saúde e da alma, da saúde do corpo e da alma. E então, de maneira bastante singela, nós podemos constatar que a homeopatia contribui para a união entre ciência, saúde e espiritualidade, ao integrar as necessidades espirituais no cuidado aos pacientes e promover, a partir de seus fundamentos, um diálogo renovador voltado ao entendimento. Porque é fundamental construir este consenso. Muitas vezes, nossa, quantas vezes eu ouvi, né? Mas a medicina tradicional é ruim, ela corta o efeito da homeopatia? De jeito nenhum. Não é? De jeito nenhum. A medicina convencional é, inclusive, a formação acadêmica de todo médico homeopata. Então, nós estamos aqui para somar conhecimentos de maneira muito séria, comprometida, com uma ética, para que o paciente possa ser o maior beneficiado. Porque é o paciente que é o objetivo do cuidado de todo profissional, farmacêutico, odontólogo, médico, nutricionista e tantas outras profissões, daqueles que nesta encarnação escolheram trabalhar para a saúde. E gostaria de complementar, trazendo informações para aqueles que desconhecem a homeopatia, porque existe muita desinformação. Então, a homeopatia é uma especialidade médica aprovada pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. É uma especialidade farmacêutica. A primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira foi em 1977. Nós estamos em 2011, na terceira edição da Farmacopeia. Em 2011, a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, e nós já estamos a caminho da nossa quarta edição. Ela também é uma especialidade da medicina veterinária, que, através do cuidado integral aos seus pacientes, tanto os nossos animais, né, que conosco convivem em nossos lares, como também de animais silvestres, animais de grande porte, né? É uma área muito interessante e que ajuda muito a combater um preconceito, e eu tenho, assim, peço permissão para dizer que é um preconceito. Claro que eu não posso generalizar, mas ainda existe um preconceito, em que muitos acham que a homeopatia é só bolinha de açúcar, porque a pessoa fica boa pelo efeito placebo. Mas os nossos colegas médicos veterinários, não é, acabam com essa condição de preconceito. O tratamento, né, dos animais, nas suas mais diversas, né, categorias, pelo tratamento homeopático. É uma área belíssima de atuação profissional. Mas nós temos mais um pouquinho, eu já estou encerrando. Também, se você passa, obrigado.
Nós temos homeopatia na odontologia. Em 2014, o Conselho Federal de Odontologia, né, tem agora a especialidade de odontólogo homeopata. Também em construção, né, numa condição ampliada de olhar integral para os cuidados na saúde bucal. Temos homeopatia em plantas. E aqui é muito interessante, porque provavelmente teremos um outro homeopata no agrônomo, que irá cuidar, né, substituindo agrotóxico por homeopatia. No manejo das doenças e pragas das plantas. Encerrando, então, essa é a parte científica. E finalizando nas palavras de Luiz Monteiro de Barros, citado aqui como médico homeopata, fundador da Associação Médico Espírita de São Paulo, que nos mostra com muita clareza qual é o lugar aonde todos nós iremos chegar com as nossas pesquisas e estudos, em futuro cada vez mais próximo. Acredito que no futuro, os ensinamentos morais do Evangelho irão constituir o código de profilaxia do sofrimento humano, podendo chegar às cátedras das universidades como princípio científico da maneira única e ideal de bem viver. Muito obrigada.